Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Bíblia. Nós estamos lendo em Gênesis e nós paramos ontem no capítulo 7, né? Finalizamos o capítulo 7 e vamos hoje dar início ao capítulo 8. Nós vamos ler hoje o capítulo 8, do 1 ao 5. Então, abre sua Bíblia aí comigo em Gênesis 8. Amém? Em Gênesis 8 vai tratar o fim do dilúvio, tá? Então, vamos começar aí no versículo 1. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Nós vamos ler até aqui hoje. Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente vai entrar em um outro assunto e vai ficar muito complexo, tá? Então, nós começamos o capítulo lendo que Deus se lembrou de Noé. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, não quer dizer que ele se esqueceu, né? Fica estranho pensar assim, né? Mas não quer dizer que ele se esqueceu. Lembrar-se, quando se trata de lembrar nas escrituras, significa uma ação e não um processo mental. Então não quer dizer que ele tinha se esquecido, deixou Noé lá na água e, lembrou. Não é como nós, né? Deus não age da nossa forma. Então, quando diz ele se lembrou, quer dizer que ele agiu de alguma forma. Ele fez algo, ele transformou aquela situação. E aí, na sequência, nós vemos que ele se lembrou de Noé e de todos os animais, né? Que é o que compunha a arca lá, né? Tinha Noé e sua família, todos os animais e o estoque de comida, né? E na sequência fala que Deus fez soprar um vento sobre a terra. Esse vento que Deus manda soprar é a mesma palavra usada é a mesma palavra usada quando ele criou o homem. É aquele mesmo sopro de vida que ele dá. Então, da catástrofe, né, do fim ali, que tudo parecia ser o fim, Deus faz um novo recomeço, né? E ele sopra esse vento sobre as águas e as águas começam a baixar. Mas não foi um processo tão rápido, né? Como a gente viu ontem aqui, eu fui falando com vocês aqui ontem, né? A respeito acho que foi ontem. A respeito do tempo que demorou, né? Para as águas baixarem, né? As águas permaneceram 150 dias ainda. Então foi demorado, né? Foi um processo bem demorado. O dilúvio todo durou 365 dias, um ano, né? Então, eles ficaram ali um ano dentro da arca, né? Protegidos por Deus. Mas não é porque eles estavam protegidos que foi algo fácil, né? Não foi algo fácil passar por aquilo. E eles ficaram ali guardados, protegidos por Deus, mas foi uma situação difícil, né? Eles ficaram ali trancados um ano dentro da arca, né? E quantos conflitos, quantas coisas, né, podem ter acontecido ali que a gente não sabe, né? Quantos momentos com Deus também, que a gente também não sabe, né? O quanto eles oraram, o quanto eles buscaram, né? Naquele lugar de refúgio que o Senhor deu, proporcionou a eles, né? E aí depois fala que as águas iam escoando, né? Elas foram entrando nos lugares e abaixando, né? E ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Quando Deus se lembra de Noé, que, como eu disse, ele não se lembra na questão de esquecer, ele se lembra na questão de agir, né? De vou fazer algo. Deus manda, quando Deus se lembra, ele age com misericórdia para salvar. Então, quando diz aqui Deus se lembrou,
agir com misericórdia para salvar, né? Ele agiu, ele fez algo para mudar aquela situação. Deus manda o vento, mesma expressão usada para dar vida ao homem, e as águas começam a baixar. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. O fôlego, o vento de Deus nos dá vida. Quantas vezes Deus nos guarda dentro de lugares ou situações, né, para nos proteger de algo, né, assim como ele fez com Noé. Deus guardou a família dele ali, né, ele bolou uma estratégia para que eles fossem salvos, né, e quantas vezes isso não acontece conosco também? Quantas vezes Deus não provê uma situação em que nós achamos salvação nele, né? Em situações do nosso dia a dia mesmo, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos que ele nos proporciona, né? E como que nós temos usado isso a nosso favor, né? Nós não vemos em nenhum momento aqui registrado que Noé ficou murmurando, que a família dele ficou reclamando. Claro que podem ter acontecido dias difíceis, né? Como eu disse, não foi fácil ficar um ano trancado dentro de uma arca cheia de animais, né? Isso é fato, a gente não pode romantizar aqui, né? Falar que foi fácil, que foi maravilhoso, porque com certeza não foi, né? Mas será que eles não aproveitaram esse momento para se aproximar ainda mais de Deus e buscar a face do Senhor? Né? Então, que fique essa reflexão para nós hoje, né? Existem situações que nós passamos que é Deus nos guardando. E como nós estamos usando essa situação ao nosso favor, né? Como que nós temos feito para que nós venhamos a nos aproximar de Deus, né? Cada dia mais. Noé era um homem que andava com Deus. Então, se ele andava com Deus, não foi a arca que impediu que ele continuasse andando com Deus, né? Não são situações que devem nos paralisar, né? Se nós andamos com Deus, nós andamos com Deus em qualquer situação. Que fique essa reflexão hoje no nosso coração, que nós possamos ter a fé de Noé, o homem íntegro, reto, que andou com Deus e que foi salvo, né? A retidão dele no momento caótico do mundo, de todo um povo, né? O andar reto dele livrou ele e a casa dele da morte, né? Eles foram livres da morte por conta de que ele era um homem íntegro, um homem que chamou a atenção de Deus, né? Que nessa manhã nós possamos chamar a atenção do Senhor de alguma forma, que possamos usar situações que Ele colocou na nossa vida para nos aproximarmos dEle. Às vezes essa situação difícil que você está passando foi somente Deus dizendo: eu queria tanto ouvir sua voz, eu queria tanto que você orasse novamente, eu queria tanto falar com você. Mas Ele teve que trazer essa situação para que você enxergasse o que Ele tem para fazer na sua vida. Que nessa manhã a gente possa ser mais sensível à voz de Deus, mais sensível à voz do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia cheio da presença dEle. Em nome de Jesus. Até o próximo, se assim Deus permitir. Deus abençoe.